Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Este salmo foi muito importante para mim nesta manhã, quando eu fazia a minha leitura. Ele exalta as grandezas de Deus, as maravilhas do nosso Criador, o poder do nosso Salvador. Ele exalta as obras do Senhor, revestido de glória e de majestade. Tudo que ele faz é revestido de justiça. Seus caminhos são sempre de retidão. E nós que queremos aprender a ser sábios e que queremos conduzir nossas vidas de uma forma correta, devemos entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quem obedece ao Senhor manifesta bom entendimento, enquanto o seu louvor permanece para sempre. Louvaremos eternamente o nome do Senhor e que possamos, de fato, buscar fazer sua vontade em todo o tempo. Boa noite para todos vocês que estão chegando aqui. Vamos orar e louvar ao Senhor um pouquinho e depois ouvir a palavra do Senhor. Pai, obrigado por esse dia e agora pela noite que chega. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelas tuas misericórdias que nos alcançam de manhã, pela tua fidelidade que nos acompanha e nos cobre durante a noite. Obrigado pela tua companhia, pelo teu sustento, pelo teu cuidado. Agradecemos ao Senhor por tuas obras grandes e maravilhosas, porque tudo que o Senhor faz é perfeito, é revestido de justiça e coroado de luz. Queremos aprender a sabedoria, queremos aprender o temor do Senhor, enquanto obedecemos a tua palavra e exaltamos e louvamos o teu nome. Nós te exaltamos, te glorificamos, rendemos louvor nesta noite. Receba a nossa adoração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu convido você a adorar o Senhor com esses cânticos tão famosos. Para
Grande é o Senhor e digno de louvor. Glória a Deus, porque Ele é bom, Ele é grande. Vamos à palavra do Senhor então, amém? Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor seja na sua casa, sobre a sua vida, amém? Vamos começar então mais uma pregação, porque o culto já começou, né? Glória a Deus. Então, vamos orar mais um pouco?
Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse canal, ó Pai, dessa forma que o Senhor tem nos colocado agora. Mas muito obrigado, ó Pai, por podermos transmitir a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor abençoe cada uma das pessoas que está assistindo agora essa pregação, ó Deus, a Palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe as pessoas que vão ouvir depois. Ó Pai, que a Tua Palavra chegue. Eu peço que o Senhor me abençoe nessa hora, nesse momento, ó Pai, que não seja nada de mim, mas que seja tudo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, ó Pai. Nós Te louvamos por mais esse culto, mais essa oportunidade, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês, tá, o livro que o Pastor Fábio falou pra gente ler, do C.S. Lewis, que é a Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Falei o nome do livro, esqueci o título. Mas é assim, a gente estava estudando, né, cada segunda-feira, e eu queria compartilhar com vocês que foi um estudo muito bom. E eu queria até pegar alguns trechos, porque falou muito comigo algumas partes desse livro. Deixa eu te explicar como é que funciona, tá? É assim, é como se fosse uma ficção, é uma história, né? Uma ficção de que os demônios têm que fazer um curso, uma faculdade, tá? Para poder tentar os humanos, tá? É mais ou menos assim que funciona. E aí tem o demônio que é o líder, né? E o líder, ele tem diversos aprendizes, né? E esse líder escreve cartas aos seus aprendizes e vice-versa, os aprendizes também vão falando. Então tem um determinado demônio que fala, que tenta uma determinada pessoa, um rapaz, né? E que se converte e tudo, né? Então, alguns trechos da vida dele. E um dos trechos, ele comenta assim, que o aprendiz tem que tentá-lo na área sexual, então que ele tem que se apaixonar por alguém, né? O humano, né? Ele chama de paciente, que o paciente tem que se apaixonar por alguém, e obviamente alguém que seja do mundo, para afastá-lo dos caminhos, né? E aí o que acontece? Esse humano, né, o paciente, ele realmente se apaixona, mas por uma pessoa do Senhor, né? Então, uma das partes aqui do livro fala assim, ó, né? Examinei o dossiê dessa moça e fiquei horrorizado com as minhas descobertas. Queridos, tente entender como é que funciona aqui esse livro e a linguagem, né? É o líder dos demônios falando. Ele fala assim, ó, a respeito da moça. Não é apenas uma moça cristã, mas bastante cristã. Uma moça vil, sorrateira, de sorrisinho afetado, recatada, monossilábica, tímida, insípida, insignificante, virginal e comum. Uma criaturinha repulsiva. Ela me dá vontade de vomitar. Seu mau cheiro exala das páginas do dossiê e queima os dedos. Eu achei muito interessante, principalmente essa última parte, que fala assim, ó, seu mau cheiro exala das páginas do dossiê e queima os dedos. Então, eu lembrei, né, comentei numa das reuniões que a gente teve para discutir o livro, eu lembrei do texto que fala em 2 Coríntios, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 2, vou voltar de novo com o óculos. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14, né, do 14 ao 16, fala assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para vida.
eu achei muito interessante, né, esse texto e essa relação que o autor faz, né, quando ele fala seu mau cheiro exala das páginas do dossiê, né? Então essa tem que ser uma evidência dos cristãos, o bom perfume de Cristo. Então, quando nós fomos resgatados, né, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que ter, né, nós tivemos uma mudança de vida e tem que ser exatamente uma mudança, não pode ficar do mesmo jeito. Então essa é uma evidência que os cristãos têm que ter, o bom perfume de Cristo. E eu queria que você abrisse agora no livro de Efésios, um pouquinho mais para frente. Efésios no capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 22, fala assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, é texto básico, né, de 7 passos também, né, que fala o quê? Que nós precisamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. E aí eu queria que você entendesse que, assim, quando Deus fala isso não é uma bronca, tá? Isso é uma correção, porque o nosso Deus disciplina como um pai disciplina os seus filhos, ele é o nosso pai. Então, é todo aquele negócio de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso tá errado, crente não faz isso, não sei o quê. Não é bem assim. Crente realmente tem que ter determinadas atitudes, né? Mas assim, ele não fala pra gente desse jeito, você tem que ir, né? Isso é uma correção, é uma disciplina. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Muito bem. Como? Vamos continuar lendo. Então, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, vamos por partes, tá? Nós precisamos nos despojar da mentira e nos revestir da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus. Então, tirar toda a mentira, né? E nos revestir de Jesus. Esse é um item. Vamos continuar. Versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, nós precisamos nos despojar do que aqui? Do pecado da ira. Então, a questão é, o problema não é nós nos irarmos, tá? Já foi falado bastante aqui em outras pregações, né? O problema não é esse. A gente pode ficar bravo, tem certas coisas que tiram a gente do sério mesmo, mas o problema é exatamente o pecado da ira. É deixar o sol se pôr sobre aquela ira, né? Deixar muito tempo, ficar ruminando aquilo, tá? Isso não tá certo. E nós temos que nos revestir do quê? Da longanimidade, da paciência, da bondade, tá? Do perdão, em muitas vezes, né? E no 27, nem deis lugar ao diabo, tá? Eu queria voltar no livro, né, que a gente estava lendo do C.S. Lewis e falar assim, é um livro que não foi assim inspirado, tá? A gente não pode falar, né, é Bíblia, não é só uma ficção, uma ideia, mas muita coisa a gente vê que confirma na Bíblia que faz sentido. Então, não deis lugar ao diabo. Você sabe que o diabo sempre está ali, ó, ao derredor, tentando.
né? A partir do momento que ele consegue, né? Que a gente abre a brecha ou que a gente dá lugar, essa é uma forma. Então, nós precisamos nos despojar do pecado da ira e nos revestir de longanimidade, de bondade, de perdão. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, nós precisamos nos despojar do furto e nos revestir do trabalho, e do trabalho honesto, tá? E tomar cuidado com as corrupções e com as pequenas corrupções, porque às vezes a gente acha que tudo bem, não tem problema, todo mundo faz, tal, e imagina, eu não furto, né? E nisso, quando você vai ver, tem alguma coisa de pecado ali. Então, despojar-se do furto e revestir-se do trabalho honesto, o trabalho das nossas próprias mãos. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Queridos, eu quero falar para vocês que eu estou, vendo tudo isso, nós estamos lendo esses textos, e você pode ficar tranquilo que eu estou falando e pensando em mim, estou fazendo aqui uma autoavaliação, tá, de tudo isso. Então, vamos lá, não saia nenhuma palavra torpe das nossas bocas, tá? E pegando ainda pregações mais antigas, né, que o pastor Fábio pregou a respeito de Mateus 5, se eu não me engano, tá? Nem pensamento, tá? Não saia da vossa boca, e vou falando, nem entre no seu pensamento nenhuma palavra torpe, tá? E nós precisamos então nos revestir da palavra boa para a edificação, ao seu tempo, né? Conforme a necessidade, que transmita graça. Então, naqueles momentos de ira, né? Que a gente não pode deixar o pecado da ira estar sobre nós, né? A palavra que a gente precisa ter naquela hora é uma palavra boa, uma palavra para edificação, ok? Vamos lá, algumas situações de comportamentos do cristão, versículos 30 até o 32, ó. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Então, muito interessante essa questão da amargura, cólera, ira, gritaria. Isso não pode ter na vida do cristão, do novo homem, né? Bem assim como toda malícia. Sabe quando de repente alguém fala alguma coisa engraçadinha, né, que a gente fica, né, faz aquela piadinha que de repente você, né, dá aquela risadinha para não perder o amigo? Então, isso tem que passar longe de nós. É o comportamento do cristão. Vamos lá, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui na Bíblia fala, né, para todo despojar-se tem um revestir-se, tá? Então não é só a questão de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tá? As regras, né? Não é isso. Você tem problema em relação à mentira? Revista-se da verdade. Tem problema em relação à palavra torpe? Então, que a sua palavra seja boa para edificação. Isso é um ensinamento de Deus. Então, de novo, isso não é uma bronca, é uma correção. É Deus nos ensinando como fazer. Ok? Vamos continuar. Capítulo 5 de Efésios, versículo 2, fala assim: e andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o amor ágape, tá? É o amor que Cristo tem, o amor que Deus tem. E aí você fala, isso é muito forte, né? Como que eu vou ter o amor de Deus desse jeito, a ponto de me entregar? A gente sabe que certas coisas só Jesus. Aí eu te pergunto, há algo impossível para Deus? Se Ele falou para nós fazermos isso, andarmos em amor do mesmo jeito, com o mesmo amor, Ele não vai ser capaz de nos dar? Com certeza. Então é momento, de repente, da gente parar e pensar, Senhor, eu preciso desse amor ágape na minha vida. Eu não consigo, mas eu preciso, e eu sei que o Senhor pode fazer em mim. É a fé, é a questão de fé. Então, né, para cada um desses comportamentos, a gente vai se avaliando, vai pensando o que eu preciso mudar, e Senhor, me ajuda, né? Senhor, muda isso em mim, muda aquela outra situação. Eu preciso ser um novo homem, preciso ser uma pessoa diferente, preciso exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas vejam, né, vida em mim. E para que o diabo corra, em nome de Jesus, para que ele sinta um cheiro estranho, um cheiro de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, eu quero continuar, que esse texto tem muito mais para falar para a gente. Continuando no capítulo 5, Efésios 5, versículo 15. Vamos lá, 15 e 16. Um pouquinho mais para baixo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, de novo, despojar-se de ser nécio, de ser insensato, de ser sem noção, ok? De ser tolo, e se revestir de sabedoria, ser sábio. E no versículo 16, remindo o tempo, os dias são maus. Que Deus nos ajude a contar o nosso tempo, a fazer do nosso tempo momentos produtivos, para que nós não percamos tempo com qualquer coisa e quando a gente vê, passou, puxa, ou senão, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho tempo para nada. E quando você vai analisar direitinho, você fala, puxa, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter investido meu tempo um pouco mais em oração, eu podia ter lido a Bíblia, podia ter estudado um pouco mais, né? Para as pessoas que trabalham fora, né? Eu poderia ter investido meu tempo em algum curso extra, né? O pessoal que estuda, eu podia ter feito com mais excelência, poderia ter feito com excelência, poderia ter estudado mais. Eu lembro de uma pregação do Lipe no sábado, no culto de jovens. Por que eu vou ficar na média, pessoal que estuda, né? Por que eu vou tirar aqueles 5, aqueles 6 na média se eu posso tirar o 10? Né? Não, na média tá bom. Não é bem assim. Então, vamos remir o tempo, vamos pensar em tudo que a gente faz, tá? A gente pode fazer sempre melhor. Então, que Deus nos abençoe a remir o nosso tempo. Versículo 17. De novo, irmãos, eu tô falando, tô pensando em mim. Fique tranquilo quanto a isso, tá? 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, de novo, despojar-se de ser insensato, né? E procurar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, tá? Então, nos revestir da vontade do Senhor. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, que é separação. Sempre tem confusão, né? Quando tem embriaguez com vinho. Mas enchei-vos do Espírito, né? Então é uma ordem, a gente aprende bastante isso, né? A respeito de encher-vos do Espírito, quando a gente vai falar sobre
os 7 passos, os conceitos transferíveis falam bastante desse versículo, né? Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito, e sempre, em todo momento, isso é uma ordem, tá? Que sejamos sempre cheios do Espírito, sempre cheios do Espírito. Ah, mas não dá, mas tem aquele momento que, né? Ah, mas pisaram no meu calo, né? Qualquer outra coisa, perdi a paciência, não dá para ficar cheio do Espírito sempre, né? É difícil, sim, mas vamos lá, precisamos nos despojar, né, do velho homem, nos revestir do novo homem em todo momento. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Estar sempre cheios. Como? Vamos continuar lendo, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, como que nós ficamos cheios do Espírito Santo? Okay? O nosso falar tem que ser diferente. Da nossa boca tem que sair, tem que entoar hinos de louvor ao Senhor, cânticos espirituais, gratidão no versículo 20, dando sempre graças. Como que eu vou dar graça quando eu descobri um resultado de uma enfermidade, um diagnóstico, né? Graças a Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Recebi uma notícia ruim, uma notícia de desemprego, pode colocar assim a tragédia que for, vamos dar graças a Deus sempre, tá? Em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o seu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine a como nos despojar do velho homem, a como nos revestir do novo homem, ó Pai. Nós sabemos que eu não vou dizer que é fácil, mas Senhor, o Senhor mostra aqui tudo o que precisamos fazer. Então eu peço que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, ó Pai, no nosso caminhar, no nosso andar, no dia a dia, em cada momento, onde quer que formos, dentro da nossa casa, com a nossa família, ó Deus, ou de repente se precisarmos sair para trabalhar, sair para estudar ou para qualquer outra coisa, Pai, que sejamos sempre cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muda as nossas vidas, nós pedimos, ó Deus, nessa noite, muda as nossas vidas, precisamos do Senhor cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse em Gálatas, um livro antes, Gálatas capítulo 5, vou ler 2 versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E depois ele caminha nos versículos falando, né? Que a carne milita contra o Espírito contra a carne. Ele fala quais são as obras da carne, né? Depois, se você quiser, você pode parar um tempinho e ler e até fazer uma autoavaliação, talvez uma cura interior, né? E ver direitinho: opa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o Senhor me livra disso, me livra daquilo, tal. Versículo 22, o fruto do Espírito vai lendo cada um deles e vai pedindo para você se revestir, se despoje de toda a obra da carne, se revista do fruto do Espírito. Aleluia. Versículo 25 fala assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos novo homem. O Senhor nos comprou, o preço foi alto. Então nós precisamos viver no Espírito e andar no Espírito com todas essas atitudes. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler mais um trechinho daquele livro que falou muito comigo, que é no mesmo capítulo, né? Então ele estava falando sobre a moça e depois ele continua falando o seguinte, ó. Isso é o líder, né,
dos demônios falando pro aprendiz, pro demoninho. Fala assim: é óbvio então que o seu paciente, que é o moço, né, que se converteu, passará a conhecer a família dessa mulher e todo o seu círculo de amizades. Claro, você começa a namorar, você vai conhecer a família da pessoa, né? A família e o círculo de amizades e tal. Será que você não percebeu? É o líder falando pro aprendiz. Será que você não percebeu que a própria casa onde ela mora é um lugar onde ele jamais deveria ter entrado? Por quê? Todo o ambiente exala aquele odor mortal. É o bom perfume de Cristo. Até o jardineiro, que só trabalha lá há 5 anos, começa a adquiri-lo. Até os convidados, depois de passarem lá um fim de semana, vão embora carregando um pouco desse odor. O cão e o gato estão impregnados dele. Gente, eu achei isso incrível. Por quê? Porque na verdade ele está descrevendo aqui a casa da moça, da família dela. Ele está descrevendo que a moça tem o bom perfume de Cristo. A família inteira. O jardineiro que trabalha lá há 5 anos, ele já se converteu, porque ele já está adquirindo aquele bom perfume de Cristo. Olha, os convidados, as pessoas que vão lá, carregam um pouco de Cristo também, né? Isso eu achei incrível. O cão e o gato, meus queridos, a nossa casa precisa exalar o bom perfume de Cristo. Os nossos animais domésticos precisam exalar o bom perfume de Cristo, porque são os animais de estimação do crente. Porque quando o crente precisa de alguma coisa, ele vai lá e ora e Deus não vai atender. Mas a gente fala, mas com o cão e o gato? Sim, inclusive com o cão e o gato, né? E eu coloco até na minha casa, eu não tenho cão, não tenho gato, mas assim, até as nossas plantas têm que estar impregnadas com o bom perfume de Cristo, né? Tem que multiplicar, tem que prosperar, né? A casa do crente tem que ser uma casa que há prosperidade nas coisas que faz, né? Então, minha oração nesse momento é que nós, né, que cada um de nós, que sejamos pessoas que causem horror ao diabo. Por quê? Porque causando horror ao diabo, nós estamos agradando a Deus. Nós estamos exalando o bom perfume de Cristo. Qualquer pessoa que chegar na nossa casa vai perceber. Tem algo diferente, tem uma paz, né? Tem uma boa energia para quem não conhece. A gente sabe que é o Espírito Santo. Então, a minha oração é que sejamos pessoas que causem horror ao diabo e agradam ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar junto com os meus irmãos, ó Pai, e pedir que as nossas vidas sejam cada vez mais transformadas pelo Senhor. Que a cada dia possamos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem em cada atitude que formos ter, em cada ação, ó Pai, em cada palavra que sair da nossa boca, e que seja inclusive no nosso pensar, ó Deus, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, ó Pai. Eu clamo em nome de Jesus, ó Pai, por cada uma das pessoas que está ouvindo essa pregação. Eu clamo, ó Deus, por cada membro de Água da Rocha, por cada casa, cada família, ó Deus. Que sejam casas e que sejam famílias que causem horror ao diabo, que sejam famílias que tenham o bom perfume de Cristo, que sejam diferentes, que possam atrair as pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, temos orado por estratégias de evangelismo. E a nossa própria atitude, o nosso caminhar
Tem que ser uma estratégia de evangelismo, que as pessoas vejam que tem algo diferente, que possamos falar que é o Senhor Jesus. Pai, fomos comprados por sangue. Foi um alto preço. Oh Deus, nós nunca conseguiremos pagar. Mas foi algo incrível que o Senhor fez na nossa vida. Foi o teu amor nas nossas vidas e que possamos transmitir também o teu amor para as outras pessoas, para qualquer pessoa que está ou que estiver ao nosso redor. Em nome de Jesus, faça-nos uma igreja diferente, faça-nos pessoas diferentes, ó Deus, diferentes do que as outras pessoas do mundo, ó Pai. Que sejamos diferentes, que tenhamos atitudes diferentes. Usa nossas vidas, enche-nos, ó Pai, enche-nos a cada dia, enche-nos neste momento, em nome de Jesus, que possamos estar cheios do Teu Espírito. Ori cantaramanaia, seri hantarabasheri cantarabás. Muda, ó Pai, faz mudança na nossa vida, muda o nosso interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus, te dê uma semana abençoada, te dê dias incríveis, em nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, tem live de oração às 10 às 17. Não podia deixar de fazer a propaganda, ok? Você é muito bem-vindo, esteja lá orando com a gente, em nome de Jesus. Amém. Ele quem poder sustenta todo o universo e o controla meramente por palavras. Aquele que nas mãos possui as chaves dos portões, que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Aquele que por nos amar em homem veio se tornar e nos tirar da escravidão das trevas. Aquele em cujo reino estamos, onde a água flui perene, glória seja dada eternamente. Jesus, Rei soberano, sobre o diabo triunfou. Pra nós a liberdade, a vitória conquistou. A glória seja dada a Jesus Cristo. A glória seja entregue a Jesus Cristo. Não há quem possa resistir à autoridade de Jesus. Poder, louvor e glórias são de Cristo, Senhor.